Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ingrid e agora nós vamos corrigir as atividades sobre Era Vargas. Vamos lá. Primeira questão. Explique o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, gente, essa revolução aconteceu durante o governo provisório, né? Nós sabemos que a Era Vargas é dividida em 3 períodos: o governo provisório, o constitucionalista e o Estado Novo. E durante o governo provisório, nós vamos ter um movimento, né? A chamada Revolução Constitucionalista, onde ela foi organizada pelas oligarquias paulistas, certo? E qual era o objetivo dessa revolução, gente? Derrubar Vargas, né? Tirar Vargas do poder. E até porque essa oligarquia era a oligarquia que até então estava no poder. Então eles fizeram essa revolução para tirar Vargas do poder e tiveram também apoio de outras oligarquias estaduais. E também nesse movimento eles reivindicaram uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, quando vocês verem Revolução Constitucionalista de 1932, é lembrar que ela aconteceu durante o governo provisório da Era Vargas e foi organizada pela oligarquia paulista, da qual tinha como objetivo derrubar Vargas, né, tirar Vargas do poder, e usou como pretexto a convocação de uma Assembleia Constituinte, já que Vargas, quando tinha assumido o poder, tinha revogado a de 1989 e o Brasil estava sem nenhuma Constituição, então eles reivindicaram que fosse convocada uma nova Constituinte. Quem venceu o movimento foi Vargas, né, depois de 3 meses de combate, e ao fim desse conflito, ele faz sim uma nova Assembleia Constituinte, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos à segunda questão. Sobre a Aliança Nacional Libertadora, marque o que for verdadeiro. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Tinha como base política setores conservadores da intelectualidade, da classe média urbana, do exército e das elites. Falso, né, meu povo? Quem tinha esse caráter conservador era a A e B. Então, essa afirmativa é falsa. Próxima. Defendia um Estado autoritário, nacionalista, corporativista, antiliberal e anticomunista, dirigido pelas elites esclarecidas. Falso também, né, meu povo? Não é anticomunista. A Aliança Nacional Libertadora, muito pelo contrário, ela defendia a ideologia comunista, socialista, no caso. Próxima. Tinha características de uma frente popular antifascista, composta por ex-tenentes, democratas, sindicalistas, socialistas e comunistas. Perfeito, gente. Esse item descreve perfeitamente a ANL. Próxima. Defendia a constituição de um governo popular nacional. Verdadeiro também, né? A ANL, ela tinha propostas que se aproximavam, né, do povo. E, por fim, defendia o não pagamento da dívida externa e a luta contra o imperialismo. Verdadeiro também. Então, só para lembrar que algumas características da ANL, ela tinha como ideologia o socialismo, tinha um líder que era o Luiz Carlos Prestes, um lema que era pão, terra e trabalho, e era a principal oposição aí do partido da AIB, né, que era a Ação Integralista Brasileira, ok? Próxima. 3. Sobre o regime Estado novista, é correto afirmar que, né? A. Foi um regime de inspiração fascista
que restringiu a liberdade de imprensa e suprimiu a autonomia dos estados da federação. Perfeito, gente. Questão 3, o item correto é o item A. Foi o período fascista do governo Vargas, onde a gente viveu uma ditadura e os estados perderam a sua autonomia, né? A gente passou a viver o que a gente chama de estado unitário. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem a referência. Vamos ver por que os outros itens estão errados. Item B. Foi um regime de inspiração fascista, ok, que desenvolveu um sentimento de exaltação patriótica, ok também, cujo estímulo vinha da ideologia fascista. Aqui está o erro do item B. Não foi da ideologia socialista, e sim da ideologia fascista. C. Foi um regime de inspiração nazista. Aqui a gente nem vai continuar, tá, gente? Porque não foi de inspiração nazista, e sim fascista. E quando nós estudamos os regimes totalitários, nós vimos que todo regime nazista é fascista, mas nem todo regime fascista é nazista, né? O nazismo, ele tem as suas características próprias, como perseguição aos judeus, perseguição aos homossexuais, aos ciganos, a questão da raça ariana, né? E essas características não eram a base do governo de Vargas no período do Estado Novo. Então, item C também é falso. Item D. Foi um regime de inspiração fascista, ok, que proporcionou uma política entreguista, atraindo os investimentos dos grandes proprietários rurais. Aqui está o erro, gente. A política de Vargas vai ser uma política nacionalista, né? Ele não vai trazer multinacionais para cá, pelo contrário, ele vai investir em indústrias nacionais. E foi um período de maior abertura política e liberdade, totalmente errado, né? Foi um momento de maior repressão, já que vivíamos uma ditadura. Então, questão 3, item correto, letra A. Quarta questão. Observe com atenção a charge a seguir, que apresenta 3 momentos de Getúlio Vargas, né? Então, vamos ver aqui. A vontade do freguês. No primeiro quadrinho de 1931, tem dizendo: e marcharemos resolutamente para a esquerda. No segundo quadrinho, lutaremos energicamente contra os extremos da esquerda e da direita. Isso já em 1935. E o último, os políticos são os piratas, precisamos acabar com eles. Então, vamos só identificar aqui, né, a que período cada quadrinho representa. Em 1931, aqui eu tenho o governo provisório, né, o período em que ele dá o golpe de Estado, e naquele momento ele era a oposição, né, por isso a menção aqui de esquerda. No segundo quadrinho, a gente já vive o período constitucional, né, o governo constitucional. E aqui, quando ele fala lutaremos energicamente contra extremos da esquerda e direita, ele está se referindo a quê, gente? A esquerda, a ANL, e a direita, a A e B. Vargas, ele não era de nenhum dos dois partidos, né? Tanto que no Estado Novo ele vai colocar os dois na ilegalidade, né? Vai extinguir os dois partidos, não só eles, mas todos. E no terceiro quadrinho representa o quê? O Estado Novo, né? E aqui, quando ele fala os políticos são os piratas, precisamos acabar com eles, ele está dizendo o quê? Que é preciso acabar com o comunismo, o socialismo e qualquer partido, que o único caminho, na verdade, é ele, né? Ele é que sabe o que é melhor para o país. É como se ele se colocasse acima da classe dos políticos, né? Ele está em outra categoria. Então, após a análise da imagem, vamos então à questão. Considerando as datas, os trajes e as falas da personagem, assinale a alternativa que melhor explica os diferentes discursos de Vargas. Então, vamos lá. Item A.
O primeiro e o terceiro quadrinho expressam a submissão de Vargas aos representantes das Forças Armadas. Item falso, né, gente? Nenhum dos dois quadrinhos faz menção à questão das Forças Armadas. B. O primeiro quadrinho expressa a influência da Revolução Comunista ocorrida em Cuba sobre a política brasileira. Falso, gente. Quando ele colocou ali a esquerda, ele não se referia ao socialismo. Vargas em nenhum momento houve proximidade com o socialismo, e sim porque no período de 1930 ele se encontrava como oposição às oligarquias que estavam no poder, ok? Item C. As mudanças ocorridas do primeiro quadrinho para o segundo, ou seja, do governo provisório para o governo constitucional, e deste para o terceiro, do Constitucional para o Estado Novo, expressam a indecisão política de Vargas. Esse aqui também é falso, gente. Vargas, ele nunca teve uma indecisão, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a sua maneira de governar mudava de acordo com como lhe convinha, né, com os interesses dele. Então, quando foi o momento de ele ser oposição, ele foi, no momento de ele ser democrático, e que isso traria benefícios para ele, ele também foi, assim como ele sentiu a necessidade de centralizar o poder, de ter uma repressão, de distribuir partidos, ele instaurou uma ditadura. Então não havia indecisão política, e sim muita estratégia, né, vindo de uma cabeça extremamente calculista, ok? Item D. O terceiro quadrinho indica o golpe que deu origem ao Estado Novo e a implantação de um governo ditatorial. Corretíssimo, certo? O item correto é o item D. O segundo quadrinho mostra a aliança de Vargas com as oligarquias paulistas, base de todo o seu governo. Completamente falso, né, gente? Muito pelo contrário. O intuito de Vargas foi sempre fazer com que essas oligarquias paulistas jamais voltassem ao poder, ok? Vamos então, próxima questão. Observe a imagem. Aqui a gente tem Vargas junto às crianças, né, nos seus discursos, uma posição meio que de líder, de pai, de referência, né, a ser seguida, uma proximidade muito próxima do povo que ele fazia questão de ter, até porque ele sabia que o povo era um importante aliado para a sua manutenção do poder. Então, é uma figura populista, na verdade, né? Vamos ver então aqui os itens. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Falso, né, gente? B. Atender à necessidade familiar de obediência infantil. Também não, né? C. Promover o desenvolvimento consciente das atitudes solidárias. Falso também. Tudo falso até agora. Item D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Perfeito. O item D está correto, gente. Essa coisa do político, né, sair abraçando o povo, de conversar, de prometer, fazer mundos e fundos, isso a gente chama de populismo. É aquele líder carismático, aquele líder que ganha o povo na conversa. E isso tudo foi, digamos, quem trouxe para o Brasil foi Vargas, né? E quando a galera viu que deu certo, resolveu fazer, e fazem até hoje, né? Nesse período de eleição, é um período em que a gente vê claramente o populismo acontecendo, né? Os políticos, é o momento em que os políticos vão às ruas, falam com a população pobre, promete ajudar, enfim, essa proximidade com o povo para poder ganhar apoio é uma característica de Vargas, né? Além da propaganda, né? Que Vargas sempre teve muita. Como todo governo fascista, a propaganda é um importante elemento para a sua manutenção do poder e para ter o povo ao seu lado. Vamos ver qual é o erro do item E. Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais.
falso, né, gente? Apesar de Vargas ter investido muito na educação pública, quando ele fazia essas imagens, não era esse o seu principal interesse. Próxima questão. Sobre a imagem abaixo, é correto afirmar que a gente tem aqui a imagem, um símbolo da A e B, né? Anauê. Item A. Trata-se de propaganda comunista, tendo Luiz Carlos Prestes primeiro plano como símbolo maior. Completamente falso, né, gente? O Luiz Carlos Prestes, ele é da ANL, e aqui é uma figurinha da onde? Da A e B. E não é uma propaganda comunista, e sim fascista. B. Trata-se de uma propaganda pro-comunista. Vou nem continuar, gente, tá? Já tá falso. C. Trata-se de uma propaganda integralista, tendo Plínio Salgado encarnado o espírito de um dos grandes mitos nacionais. Item correto é o item C, né, gente? A e B, ela defendia a ideologia do fascismo, tinha como líder Plínio Salgado, tinha um lema que era Deus, Pátria e Família, tinha um símbolo que é essa letra sigma, que significa soma, tinha uma saudação, que era como eles cumprimentavam quando se encontravam, que era Anauê, e todos esses elementos que eles utilizavam, né, de roupas iguais, né, as camisas verdes, símbolo, a saudação, era para que eles fossem identificados, né, dentro da sociedade. O erro da letra D, trata-se de uma propaganda anarquista, completamente falso, e trata-se de uma propaganda capitalista, tendo os militares à frente da deposição de Getúlio Vargas. Falso também, tá? Vai sim ter um momento em que a AIB vai ficar contra Vargas, mas não é aqui, e sim no Estado Novo, quando Vargas extingue a AIB. Então, questão número 6, item correto, item C. Sétima questão. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial gerou graves consequências para o governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque, gente, a participação do Brasil deixou claro uma grande contradição que havia aqui no Brasil. Isso por quê? Porque o Brasil vivia uma ditadura, vivia o fascismo e foi para a Segunda Guerra combater o quê? Combater ditaduras fascistas e nazistas, né? Então, como que o Brasil se posiciona numa guerra contra o fascismo, contra a ditadura, se no próprio país a gente vivia uma? E essa contradição pesou muito para que o Vargas fosse pressionado a renunciar. Só lembrando que Vargas na guerra acaba entrando contra o eixo, apesar de Vargas gostar, né, da ideologia fascismo, porque por questões econômicas a gente tinha relações com os Estados Unidos, né, pedia dinheiro aos Estados Unidos, e entre o dinheiro e a ideologia ele acabou escolhendo o dinheiro, né, ficando do lado assim dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Oitava questão. Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo Getúlio Vargas. A história alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição. Então vamos lá, gente. Item A. A proposta anti-imperialista e antilatifundiária contida no programa da ANL foi completamente abandonada. Falso, né, gente? Não houve esse abandono. Na verdade, a ANL foi extinta. B. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Item correto. O item B. Quando houve a intentona comunista, Vargas utilizou isso como uma ameaça que estava sobre o Brasil e dizendo que havia descoberto um plano, né, que é o plano Cohen, que seria uma grande invasão comunista ao Brasil. Esse foi um plano fictício, na verdade nunca existiu,
Vargas utilizou isso como pretexto mesmo para dar mais um golpe no Brasil e permanecer no poder, né? Com a desculpa de que estaria à frente, estaria totalmente preparado para combater o comunismo no Brasil. O erro do item C. 2 meses após a intentona, todos os presos políticos que aguardavam julgamento foram colocados em liberdade. Falso, né, gente? Muito pelo contrário. Foram presos, foram exilados, né? Como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, enfim. Completamente equivocado o item C. D. A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus planos continuistas. Falso, muito pelo contrário, né? Ele a utilizou para que permanecesse no poder através de mais um golpe. E item E. Permitiu que o Partido Comunista continuasse na legalidade. Falso. Ele entrou para a ilegalidade, né? Nona questão. Analise a charge e em seguida aponte o que ela satiriza. Aqui nós temos: me aguarde que eu volto e nos braços do povo. Fim. Vamos ver então o que isso quer dizer. A deposição de Getúlio Vargas em 1945, motivada principalmente pela contradição criada com a participação do Brasil na Segunda Guerra. Item A, gente, verdadeiro, né? A deposição de Getúlio Vargas em 45, como a gente já falou, foi motivada por essa contradição, né? Da gente viver o fascismo e combater o fascismo na guerra. Erro do item B. A derrota de Getúlio Vargas no processo eleitoral em 1946. Falso. Vargas ele não se candidatou à presidência em 1946. Ele, na verdade, se candidatou a senador e foi eleito, né? C. A deposição de Vargas em 45 pelos militares devido ao atentado da Rua Toneleiros, que culminou com a morte de seu rival político Carlos Lacerda. Falso, gente. Eu diria que esse item C são cenas para os próximos capítulos, tá? Quando Vargas volta depois no governo, mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, isso não faz parte desse momento do Estado Novo aqui, do fim aí da Era Vargas. D. A renúncia de Getúlio Vargas em 1945 devido às pressões dos grupos ligados ao capital estrangeiro após a criação da Petrobras. Falso também, tá? Não tem nada a ver com Petrobras. E ao suicídio de Getúlio Vargas quando pressionado a renunciar ao seu governo. Falso também. O suicídio também não faz parte desse período chamado Era Vargas, tá? Última questão. De acordo com seus conhecimentos sobre o Estado varguista, responda o seguinte questionamento. Getúlio Vargas era mãe dos ricos ou pai dos pobres? Justifica a sua resposta. Gente, nós podemos considerar que ele era tanto mãe dos ricos quanto pai dos pobres. Mãe dos ricos, porque ele tinha alianças com a elite, com os latifundiários, né? Por isso ele tinha tanta influência, né, sobre os estados, sobre a economia. E também era pai dos pobres, porque ele fazia políticas em prol do povo para que o povo estivesse do lado dele. Então, os seus 15 anos no poder só foi possível porque ele conseguiu administrar e equilibrar muito bem na balança os seus acordos com a elite e também as suas políticas em prol do povo, né? E isso junto fez com que ele se tornasse a figura, o pai dos pobres, aquela figura paternalista de protetor, como o povo enxergava, e também o cara que defendia os interesses e que estava ali à frente do Brasil para a elite também, tá? Então é isso, meus amores, espero que a gente possa ter tirado aí qualquer dúvida que tenha ficado sobre o assunto e até a próxima.